inclusive assistindo um vídeo da pessoa colocando essa questão da relação do trabalho, né? Mas enfim, isso já daqui a pouco, se der tempo, a gente aborda essa questão. Hoje, olha, a temperatura variando de 24 a 33 graus, tá? Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Está previsto 5 milímetros de chuva apenas, com 67% de probabilidade. Mas com esse sol que está fazendo hoje de manhã, não sei não, hein? Se essa chuva chega ou não chega. A umidade relativa do ar está entre 63 e 95, então tranquilo, bom para respirar demais da conta. Amanhã não vai ser muito diferente de hoje não, tá? Sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. À noite, a chuva para. Temperatura variando de 25 a 33 graus. Está previsto só 1,3 milímetros de chuva para amanhã, com 60% de probabilidade, tá? De chover. A umidade relativa do ar de 63 a 92%. Tá certo? Então é isso, olha só, o clima, a gente tá precisando de mais chuva, mas como não tá vindo, eu quero também, antes de começar o nosso bate-papo, que daí a gente não interrompe mais, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Ontem aconteceu o seguinte, na verdade está publicado no Instagram, inclusive onde eu estou buscando a informação, que é o seguinte, olha só, ontem foi eleita a nova direção da Associação Comercial e Empresarial de Cáceres. O presidente ficou o Wagner Júnior, que ele é da Triagro Seguros, ele que vai assumir a presidência e vai estar aqui com a gente amanhã, inclusive. Né? Como vice-presidente ficou o Adriano Faria. Então amanhã a gente vai ter mais informações como que fica a associação comercial. E pela foto foi assim, vai ser uma transição muito boa, né? Pacífica, porque na foto aqui tá todo mundo, o atual presidente Tato, gente boa demais da conta, gente fina, que fez um trabalho do caramba, muito legal mesmo. E aí já agora é o Wagner, né? E a gente torce para que seja tudo de bom, mas amanhã a gente vai conseguir falar com ele pessoalmente. Para você que está aí, pode sintonizar no Instagram. Acabei de ser comunicado no meu Instagram aqui que nós estamos ao vivo e se mexendo no perfil do César Pastorello. César, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, tudo bem com você? Obrigado, Kiko. Sempre tudo bem. Bom dia para todos os ouvintes da Nova Difusora. É uma satisfação estar aqui. Eu já vou começar falando, né? Colaborador é quando o meu carro acaba a bateria e a pessoa vai empurrar para ajudar a pegar. Essa pessoa é um colaborador. É o colaborador. Os trabalhadores de uma empresa, eles estão numa relação de negócio. Eles estão vendendo força de trabalho em troca do salário. Por isso que é sempre importante o trabalhador ver se o que ele está entregando realmente é compatível com o valor que ele está recebendo. Então, eu pessoalmente abomino esse termo colaborador, respeito quem usa, né, até para criar um clima de dizer assim, a empresa é uma família, né, a empresa tem colaboradores e tudo, mas há uma relação de venda da força de trabalho e pagamento por ela. Então isso não é uma colaboração, isso daí é um negócio. E dizer que a gente está aqui pela primeira vez depois das eleições, né, inclusive foi uma das razões, né, da gente ter sido convidado, agradecer a toda a população cacerense, agradecer tanto a Nova Difusora quanto o programa D3 News, que com certeza ajudou a levar um pouco da nossa imagem, um pouco das nossas ideias para as pessoas. Sempre me coloquei à disposição para comunicar, né? Nunca fugi. Acho que você pode confirmar que eu nunca deixei de comparecer em nenhum debate, sobre nenhum assunto, por mais complexo. Só não veio quando não foi convidado. Né? Exatamente. Então... Mas sendo convidado sobre qualquer assunto, a gente se faz presente, porque, como pessoa pública, a gente não pode deixar de ser público também quanto às ideias e posicionamentos. Então, agradeço demais, tanto a vocês, ouvintes, a população cacerense, e a oportunidade que o programa deu. Então, nisso eu queria fazer uma fala, uma parte aqui, que agora já passou a eleição, a gente pode falar. Durante a eleição ficou tudo muito complicado para você, o que você podia falar ou não, mas eu já falei isso em outros momentos aqui, é que assim, você é uma pessoa que trabalha bastante. Dá para ver pelo que você coloca na Câmara, pelos projetos, você está sempre ligado em tudo que está acontecendo, você estuda muito, e isso e ainda dá tempo de atender a gente. Porque, por exemplo, toda vez que eu tenho alguma dúvida, e acabei de bater no microfone aqui, toda vez que eu tenho alguma dúvida, é para você que eu entro, com você que eu entro em contato, você sempre é pronto a responder, principalmente quando se fala de questões de legislação, as regras estipuladas, olha, plano diretor, você que estava à frente. Então, assim, você é um cara que trabalha muito.
e que você tem um tipo de trabalho que eu também acho interessante, assim, não que eu desmereça o trabalho dos caras que estão lá, do vereador que está lá junto com a população, lá no bairro, trocando ideia, você também faz isso de vez em quando, eu vi em algumas reuniões suas e tal, mas você é mais de dentro, você é mais do estudo, da parte legislativa, que é muito mais, que tipo assim, cada um no seu quadrado, mas que precisa ter gente desse jeito, precisa ter pessoas que pensem a coisa de forma mais aberta, que analise todos os pontos de vista. Então eu queria falar isso, inclusive foi um dos motivos que fez o convite, na verdade foi essa questão do habite-se declaratório. Agora eu lembrei porque eu buchei aqui no Instagram, por que disso? Porque você mandou, inclusive encaminhou um PDF para a gente falando em relação a isso. Então, posto as qualidades na mesa, o que trata-se isso e qual a importância disso? Primeiro, agradecer, né? São elogios, não vou nem colocar reconhecimento, porque realmente eu me sinto lisonjeado, né, com as suas palavras. Realmente, quando lá em 2016 eu me propus a ser candidato, que eu não escondo que eu estou indo para o 3º mandato, acredito que isso, na verdade, é um mérito, né? Porque a gente fala assim, a política tem que renovar. Mas a gente nunca vai renovar 15 vereadores, 513 deputados. Até porque a Câmara, a população achou que não precisava nem isso. Isso. 10. Mas a gente nunca vai renovar assim, vai tirar 513 de uma safra, vamos dizer, ruim, e colocar 513 bons. Então, a ideia no Legislativo é você ir renovando, mantendo as pessoas que estão trabalhando. Sim. Então, eu me considero lisonjeado por isso e que eu estou fazendo esse trabalho e mantendo. Então, não tenho vergonha de estar indo para o 3º mandato. Pelo contrário, muito orgulho. Mas em 2016... a minha proposta foi essa, de inovação legislativa, principalmente inovação legislativa, e o trabalho de fiscalização. Para inovação legislativa, nós temos que estar atentos a todos os movimentos, tanto da legislação nacional, da estadual, das melhores práticas em outros municípios, em outros estados, e o habite-se declaratório é uma dessas melhores práticas que já foi implantada em alguns municípios, inclusive um grande município, que é Campo Grande. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve a iniciativa de estruturar por meio de um decreto o habite-se declaratório e para resolver vários problemas. Vamos lá aos problemas de Campo Grande, não querendo reproduzir que sejam os mesmos aqui. Demora na concessão do habite-se. Então as pessoas faziam suas construções e antes de poder fazer locação, antes de poder fazer mesmo morar, elas precisam do habite, e nisso daí, se a casa, por exemplo, uma habitação era complexa, uma casa grande, alguma coisa assim, os fiscais deixavam de fazer aquela fiscalização para priorizar outras casas pequenas, para dizer que atenderiam um maior número de pessoas. Então, eu atendo 5 casas pequenas, faço a fiscalização, ao invés de uma grande, essas iam ficando para trás. Também, essas pessoas das casas pequenas, normalmente, que estavam fazendo construção, saindo do aluguel, elas tinham pressa de fazer a mudança, tudo por meio de engenheiro e tudo, mas entrando nessa fila de construção. E, eventualmente, na fiscalização, por um problema de tamanho de janela, às vezes diferente do projeto, às vezes maior ou menor, seja como for, alguma diferença em relação à estrutura e o projeto, acabava não sendo emitido o habite e a pessoa postergando mais ainda aquela ocupação. E a gente tem que, na administração pública, facilitar a vida do cidadão, não complicar. Ora, tem gente que faz casa sem engenheiro, sem nada? Tem, tá tudo errado, né? Mas tá bom, mas tem. Mas tem que, a regra não é fazer com um engenheiro, com um arquiteto, ou seja, uma pessoa que emitiu um ART, um atestado de responsabilidade técnica, por aquele projeto que esteja acompanhando. Então essa pessoa, ao fim da obra, ela pode declarar que está apta o imóvel para ser ocupado. Sim. Isso tira o poder de fiscalização dos fiscais de maneira nenhuma, porque ele declarou, ele assume o ônus, assume o risco em eventual fiscalização que vai ser feita depois, vai ter que mudar. E ele vai ser responsabilizado. Sim. Ele vai ser responsabilizado. Não é só ter que mudar, ele vai ser responsabilizado. Ele tem que constar exatamente o que está na obra. Sim. Então, com isso, Kiko, a gente faz a pessoa, o proprietário do imóvel, ele vai poder fazer a mudança, a locação imediatamente. Terminou de colocar o trinco da porta. Muito bom. O engenheiro, arquiteto, o responsável técnico, ele vai fazer o habite-se declaratório, vai subir no site da prefeitura, a pessoa pode mudar. Aí isso daí vai entrar numa fila
para posterior fiscalização normal. Tudo bem, aí já não tem mais pressa, né? Aí já não tem mais pressa. Só que o problema que eu vejo assim é o seguinte, em lugares como o Brasil, que prédios caem, né? Por mal construção, por má construção e tudo mais, né? Porque o que não falta é empreiteira. Tem limite de tamanho? Porque assim, claro. Eu não vou autorizar. Se eu autorizo, eu sou engenheiro, eu fiz um prédio de 10 andares. Para mim tá tudo certo. Mas se não tiver uma fiscalização, eu estou colocando em risco um monte de gente. Já normalmente casas de um andar, de um piso, cara, eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi falar de uma casa que caiu. Mas cai. Mas vamos lá. Eu nunca vi. Eu não lembro de ter ouvido. Eu mandei o PDF, não mandei o projeto, sim. como que é. Nele, inclusive, já está especificado. Tem limite, né? Um pavimento e até 5 unidades, porque você faz o habite, por exemplo, de um conjunto, né? De 5 casas. Então, até 5 casas, você vai poder fazer o habite autodeclaratório. Declaratório. Mas lembrando, a responsabilidade do engenheiro, mesmo que tenha um habite, por exemplo, ela é mesmo. E o fiscal, né? Inclusive os nossos fiscais de obras e postura, eles nem têm uma obrigatoriedade de ter formação na área de engenharia ou arquitetura. Então serve para que o habite? É uma exigência que já vem desde a época de antanho. Se eu não tenho um engenheiro que eu estou ali para confirmar, ver se a viga está do tamanho certo, se foi feita a base, se está batendo ali o que eu estou vendo com o que eu estou medindo e com o que está no projeto... Mas o habite ele não faz a avaliação dos critérios estruturais. Então serve para quê? Ele faz avaliação dos critérios de obras e postura. Por exemplo, ventilação, recuo em relação à calçada, recuo em relação a muro, a vizinho, caimento de telhado, se o caimento do telhado não vai jogar água direto, por exemplo, na calçada, na rua. Então, são em relações a obras e postura. Se você passar no concurso para fiscal de obras e postura, em pouco tempo você está aplicando, né, o Código de Obras. Isso é fácil. Então, a questão estrutural, ela mesmo que tenha o habite de um prédio de 40 andares, ele cumpriu com as regras. O fiscal que está dando habite, ele também não está se responsabilizando pela questão estrutural daquele imóvel, tá? Nem de uma casa, nem de um prédio, mas que está cumprindo com as normas. Por exemplo, fez 40 andares. Qual que é o limite de andares para essa região aqui? É 40, então tá ok, tá aqui o habite. E está liberado 40 andares para cá? Agora, para Cáceres, nós não temos mais nenhuma região, assim que for aprovado o novo Código... Plano diretor. Não, esse já foi. O novo Código de Obras e Postura, nós não teremos mais nenhuma restrição para número de andares. Nenhum. Porque aqui existiu um mito, eu não gosto de mito, né? Por isso que o nosso papel é derrubar mito. Existia um mito... Do minhocão? Existia um mito de que Cáceres não podia ter prédio, porque era a região de Pantanal, e aí, com isso, o solo iria ceder, não sei o que e tal. E colocaram realmente uma restrição no Código de Obras, que é o vigente, de que só naquele polígono do fórum ali, mais ou menos, até o Nemate, só naquele pedaço ali, só ali que poderia fazer prédio. Isso foi aprovado na época e o povo aceitou uma idiotice dessa. Então quer dizer que lá no Jardim Aeroporto está muito mais longe do Rio Paraguai, está muito mais longe E não pode. lá não pode. Né? Mas isso daí, por que foi feito, Kiko? Porque existe um problema histórico em Cáceres de especulação imobiliária. Então, quando foi instituída essa restrição de prédio, foi justamente para que não fossem construídos prédios, o que promove um adensamento urbano. Eu pego uma área central, como ali mesmo na região da Cavalhada, a gente tem várias áreas ali. Se eu for fazer horizontalmente, eu vou vender lá, por exemplo, 20 lotes. Mas esses 20 lotes, se posso fazer prédio, eu construo 4 torres, entende? Com 100 apartamentos cada um. Aí eu vou ter 400 pessoas. E eu, como empreendedor, vou adensar 400 pessoas naquela região. Isso daí foi o que o Código de Obras anterior queria evitar. Porque eles queriam que comprassem todos os lotes, não os 20 lotes, mas comprassem os 400 lotes. Então, por uma questão de especulação imobiliária, conseguiram fazer com que a política servisse a interesses particulares dos grandes proprietários latifundiários urbanos que ainda têm caça. Não, tranquilo. Já deu para entender bem esse negócio. Agora, eu também não acho interessante prédios muito grandes e cidades pequenas, não tem muito sentido, né? Cidade grande, como Cuiabá e tal, eu entendo, né? Minha cunhada mora no 25º andar, para mim, eu não fico no apartamento dela.
Eu tenho medo de altura demais da conta e eu me sinto muito vulnerável. Não vou falar assim sobre a questão eu não sou estética, muito fã. sobre a questão estética, mas vamos lembrar, Lucas do Rio Verde, o Sorriso, uma dessas duas cidades, já está planejando construir o maior prédio do Brasil. Sim, né? Mas aí já é tipo assim, é ostentação. É ostentação. Tipo o carro, eu tenho carro mais chique. Não aí tem eles sentido. fazem, inclusive, com essa pegada, né, de ser o maior prédio do Brasil. Isso é isso. Acredito que seja o Sorriso. E Cáceres não é uma questão estética, né, mas nós temos necessidade da construção de prédios. Eu vou explicar. Hoje, nós temos diversos vazios urbanos, por isso que o plano diretor de desenvolvimento ele estabelece uma zona urbana consolidada, uma zona urbana em consolidação, qual que é? Aquela que ainda não tem asfalto, não tem posto de saúde que atende, não tem escola que atende, etc., é precário. E temos ainda uma zona urbana de expansão. A zona urbana de expansão são áreas que já têm habitação, mas elas são muito esparsas. Tem chácara, tem casa, né? Vou dar um exemplo, o G6, o Lobo, né? São zonas urbanas de expansão. Então, até o imóvel de todos esses bairros está dentro do limite da zona urbana de expansão. Isso foi feito para quê? Para que Cáceres cresça para dentro. Eu tenho que consolidar as áreas que não estão consolidadas, fazer asfalto onde não tem, né? Sim. Até porque senão não vai parar nunca, né? Se continuar desse jeito. Justamente, porque continua a especulação imobiliária como? Compro terra na preço de fazenda, loteio, vendo para o pobre, prometo que vou fazer asfalto e não faço. Isso. Aí cada vez mais o Massa Barra fica distante de ter pavimentação, o Lobo fica distante de ter pavimentação, porque vão fazendo isso daí. Então, é contrário, né, aos princípios do urbanismo, expandir além disso. Mas essa zona urbana em consolidação ainda tem muita área, mesmo sendo não consolidada, muita área grande, onde eu posso fazer os residenciais populares. Quando o Cáceres fez o residencial universitário, fez num isolamento daquela população. Né? Lá você passar na frente do cemitério, era um corredor, fizeram um bairro totalmente isolado do restante da cidade. Sem transporte público, nós não temos ainda, sem hospital, sem unidade de saúde, sem uma UBS, sem escola, sem creche, sem nada. Então, é um processo de isolamento daquela comunidade. O residencial Walter Fidelis, a mesma coisa. Foram lá no limite e fizeram. Por quê? Plano. A partir do momento que eu tenho a restrição das minhas zonas urbanas, então eu tenho a zona urbana de consolidação, tenho grandes áreas, e eu tenho, por exemplo, hoje Minha Casa Minha Vida, Lula veio para inaugurar em Rondonópolis, veio para inaugurar em Várzea Grande, prédios. Ele não veio para inaugurar residencial plano, né, horizontal, ele veio para inaugurar prédios. E permitindo fazer prédios, eu vou permitir, que o investimento também é menor, que eu tenha mais casas populares em casas. Então, nesse sentido, com certeza. Porque não são prédios de 20 andares, 25 andares. Vocês, na hora de legislar ali, vocês não podem legislar nesse caso ou nesse caso. Tem que ser no geral, né? A ideia é essa. Se você fizer diferente, for nesse caso, aí você está desvirtuando o princípio da política. É porque eu vi lá, por exemplo, em Campo Novo. Você chega em Campo Novo, 20 quilômetros hoje, antes de chegar em Campo Novo, você já... 20 quilômetros, estou exagerando. Lá como é tudo plano, e aí a estrada é uma retona danada, você está chegando, sei lá, 10 quilômetros por aí, você já vê o prédio, o único prédio que você enxerga. Ele é um pirulitão, assim, no meio de um monte de coisa baixinha. Então, assim, não tem muito sentido. Ficou uma coisa totalmente sem lógica, sem nexo. Lá tinha uma necessidade, porque assim, quando eles começaram a fazer asfalto, na época eu entendo um pouquinho da área porque eu fui desenhista. Na época que ainda era papel vegetal e nanquim, tal, isso, eu fazia aranha, cópia. normógrafo. Eu fiz uma cópia caseira com lâmpada fluorescente para revelar os projetos de casa. Então, na nossa época, tanto que estava falando desse negócio, uma janela errada. Na minha época, dava um trabalhão você mexer um projeto. Você tinha que fazer todo o projeto de novo para mudar uma janela. Agora o cara vai ali. No CAD acabou, imprime de novo e está tudo certo. Então ficou muito fácil. Então não tem justificativa de uma janela estar errado num projeto. Não tem lógica isso. Mas, enfim, lá na época, quando foi fazer o asfalto, o rolo compressor começou a dar rachadura nas casas, porque as casas eram feitas, não tinha projeto. Tanto que eu fiz um monte de projeto de regularização. Ajudei a eleger o atual prefeito, que agora faleceu, só em projeto de regularização. Na época ele fazia em troca de voto. O povo foi uma festa isso, no começo lá. E as casas começaram a rachar. Aí o secretário lá, amigo meu inclusive,
chamou, entrou com situação de calamidade porque a cidade estava afundando. E não estava afundando buiúfa nenhuma, era só porque era mal feita as casas. Uhum. Trepidação do rolo compressor e tal. Mas isso ganhou uma proporção enorme, então ninguém mais queria morar em prédio. Prédio, Mike, 2 andares, todo mundo tinha medo porque afundava. Aí o povo foi lá e fez um prédio de, sei lá, 25, 30 andares, sei lá quanto tem aquele monstro lá. Mas não tem muito sentido, porque fica aquele vazio. Já também usando Campo Novo, Tangará como exemplo, Tangará até que não. Tangará teve umas presepas dessa. Inclusive até deputados foram lá, fizeram um loteamento, abriram um loteamento e tá lá e depois ficou para a prefeitura asfaltar. E olha que coisa... Isso é uma máfia. Coisa de 12 anos atrás, não é coisa de 20, 30 anos atrás. Mas Campo Novo não tem desse negócio. Campo Novo abriu um loteamento, quem consegue abrir o loteamento é quem tem bala na agulha. Porque ele é obrigado, ele até pode vender os lotes com antecedência, antes de ter. Mas a construção só vai poder começar a acontecer a hora que o asfalto estiver lá, a luz, a água, tudo pronto, para não precisar mexer. A prefeitura até assume essa questão de pontos, postos de saúde, essas coisas, né? Porque vai precisar, em algum momento vai ter que fazer. Mas o resto não, a estrutura, a infraestrutura toda é por conta da empresa. E aí eu vi aqui outra coisa também que me causa estranheza, me causou estranheza. Esses tempos eu estava discutindo até com um amigo meu lá, que nem vou falar o nome dele agora aqui, mas o que acontece? Asfalto. Aqui o asfalto, as pessoas acham que o asfalto é gratuito. E eu não lembro de uma cidade onde o asfalto era gratuito, que foi feito de forma gratuita. Nem em Tangará, que eu morei, nem nos lugares. Campo Novo, então, todo mundo paga o seu asfalto. Não existe asfalto grátis. Chama contribuição de melhoria. Isso, e outra, lá, pelo que eu lembro, assim, se tu não pagar, é dívida ativa. Exatamente. Não tem conversa. Eu não tenho escolha. Eu vou pagar o asfalto, não vou pagar. Não tem problema, se não pagar, fica ali. Seu terreno aí vai, com o passar do tempo, vira propriedade do município. Sim. E ele vai destinar para quem pode. E não tem lá, também não tem questão de, a casa é de madeira ou a casa é um prédio de 5 anos. Paga do mesmo jeito. E se for a esquina, paga dobrado. E aqui eu vi que não tem esse negócio. Aqui, nem o asfalto comunitário aqui, me parece uma prática muito recorrente. Aqui tem o asfalto, nós temos, na verdade, o oficial, que é o PASCOM, que é um programa de pavimentação participativa, que é comunitário, que deveria ser regulado pelo Conselho de Cidade. E temos uma gambiarra que fazem, que junta os moradores, compra material, a prefeitura vai com maquinário. Mas isso não é comunitário? Então, não é comunitário, porque ele não cria os moradores. Eu tenho uma rua com 100 moradores. Aí 80 moradores já disponibilizam para fazer o pagamento, né, de a compra do material e tal. 20 falam, não quero comprar, eu não quero pagar. Essa gambiarra que eu vou falar, ela não cria a obrigação nesses outros 20 de fazer pagamento. Eles pagarem. Eles absolutamente não pagam nada. Então aqui em casa não paga nada. Não paga nada quem não quer de jeito nenhum. Então não paga nada quando é feito com dinheiro público, inclusive com recursos próprios. Como, por exemplo, a Avenida dos Bandeirantes. Mas daí não vai asfaltar a cidade inteira nunca? Nunca. E também não paga aqueles bairros onde foi feita a pavimentação participativa. Eu vou colocar dos dois tipos, passando pelo PASCOM ou por fora, mas em nenhum dos dois casos, a pessoa também, quando não se dispõe a pagar, não paga nada. Eu tenho diversas cobranças a esse respeito. Inclusive, uma delas diz a respeito de renúncia de receita. Porque a partir do momento que eu tenho o fato gerador de benfeitoria no imóvel e deixo de cobrar a contribuição de melhoria, eu entendo que é renúncia de receita. O PCE tem entendido que quando é recurso público, vem do Estado, etc., tal, não seria renúncia de receita. Mas eu entendo diferente. Mas é um entendimento... Aí, gente, cada um no seu quadrado. O meu entendimento está correto em outras cidades do Brasil, né, em outros estados. Mas aqui... parece que... Então, porque daí você acaba impedindo que seja feito. Você não tem muito como acelerar o processo. Você depende sempre de verba. E não é fácil. Hoje em dia, cada vez mais complicado você conseguir verba para poder fazer asfalto. Claro. E outra, todo o dinheiro, quando ele é empregado numa coisa, ele deixa de ser usado para outra. Mas esse veio só para isso.
Eu entendo a justificativa. Ah, esse dinheiro veio só para fazer o festival. Eu entendo, o governo destinou para aquilo. Mas na receita, no bolo, ele foi destinado para isso. Ele poderia ter sido destinado para outro tipo de fomento, né? É a mesma coisa no caso do asfalto. Ah, legal, veio para fazer o asfalto. Nossa, eu vou perder um monte de audiência com isso. Eu acho que o que eu estou falando aqui, mas enfim. Não, eu vou te dar um exemplo. Mas aí aqui o que você vai entender. Só que desse jeito não vai. Porque, olha, por exemplo, eu vi em Tangará. O que fizeram em Tangará que acelerou pra caramba? Quando implantou o asfalto comunitário, foi de vento em popa. Mas andou. A cidade, de uma hora para outra, foi. Porque chegava lá e dizia, não, a prefeitura fez um planejamento, olha, nós vamos daqui para cá, e aí vai chegando e vai fazendo, e você não vai pagando, você vai se endividando, e o pau vai quebrando. Tudo bem que eles davam muita alternativa para você, assim, ó, você paga em 15 vezes, em 20 vezes, em 30 vezes. Tem banco que financia isso. E o valor não é aquele absurdo todo também, né, para o material. Porque lá a mão de obra é da prefeitura. Isso, e aí não tem o lucro. Porque a ideia da política pública, e por isso que a gente é contra a privatização de política pública, é justamente não ter essa margem de lucro que as empreiteiras colocam. Mas vamos lá. Sim. Todos os moradores do Jardim das Oliveiras... Só uma observação, quando elas terminam a obra, né? Esse que é o mais... Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Então, assim, além do lucro que o pessoal visa, eles não acabam. Quando o Jardim das Oliveiras não tem nenhuma rua pavimentada. Jardim das Oliveiras, toda cidade paga imposto. Uhum. Aí é feita a pavimentação com recurso próprio ou com contrapartida em qualquer rua da cidade. Aquele morador do Jardim das Oliveiras, ele está pagando pelo asfalto feito em rua que não é no Jardim das Oliveiras. Sim. Todos nós estamos pagando. Uhum. Então, não é justo que quem está na rua beneficiado continue pagando igual o restante da população que não está. Porque é uma contribuição de melhoria que efetivamente te dá dinheiro. Uhum. Se a sua casa vale 100 mil reais na rua sem asfalto, com asfalto ela vai valer 120, 130. E a contribuição de melhoria, ninguém está falando de contribuição de melhoria quando faz a distribuição, ninguém está falando de 10 mil reais, 15 mil reais. É coisa de calcular, dependendo da rua, de 2 mil reais, 3 mil reais, que, como você falou, pode ser parcelado né, ao longo de anos, sem problema nenhum, mas não deixa de viabilizar que seja feita pavimentação em outros locais. Nesse aspecto, eu vou falar bem claramente que falta coragem dos gestores. Pelo menos desde que eu estou aqui em Castros, e eu tenho cobrado como vereador da gestão passada, da gestão atual, tenho a cobrança em relação à contribuição de melhoria, já dizendo sobre a questão de ser renúncia de receita, mas falta coragem de fazer essa cobrança, porque, como você falou, em outras cidades isso é normal. Aqui nunca foi feito, né? As pessoas talvez não queiram impactar na sociedade. É a mesma coisa, por outro lado, a falta de transporte público. É inimaginável, numa cidade como Tangará, que não tivesse transporte público, urbano coletivo. Aqui nunca teve, as pessoas não cobram. Então, fica nessa mesmice. Né? Vamos deixando como está para ver como é que fica, né? Porque daqui 4 anos já tem eleição, daqui 2 anos eu tenho compromisso com o deputado, tenho que estar bem né, na pesquisa para ajudar a eleger, e depois tenho eleição, aí eu tenho candidatura à reeleição, tenho candidatura de sucessor e tal. E nesse processo de políticas públicas que não são baseadas em evidências, que é uma coisa que eu prego, política pública baseada em evidência técnica, quem perde é a população. Por mais que ela não seja aborrecida, né, com uma cobrança de contribuição de melhoria, ou com o pequeno empresário com pagamento de um vale-transporte, nisso daí, quem está perdendo é a população, é a cidade como um todo. Até porque ó, aquilo que você falou, né, eu tenho meu terreno lá, eu tenho minha casa lá, né, no bairro. Ela vale uma coisa quando eu tenho asfalto e outra sem asfalto, é natural. Então é um benefício que normalmente o valor agregado é muito superior em várias vezes ao gasto com o material. Sempre né? É mais de 10 vezes ao gasto de material o pagamento. Então, normalmente, meu pai lá, quando fizeram asfalto lá, que também era... Porque assim, uma coisa é quando a cidade foi criada, como era Campo Novo. Campo Novo foi criado, né? E aí quando foi criado, você tinha mais aqui, você ia fazer asfalto, não tinha asfalto nem para chegar na cidade, ia ter asfalto na cidade. Então o negócio é construir, é facilitar a vida das pessoas para a coisa andar, né? Para você fazer a cidade se tornar uma cidade. Aí depois, não, depois que a cidade estava corpo, então ele tinha um terreno que era de esquina, eu sei que não foi barato não, ele pagou uma baba para fazer aquele asfalto, porque não era comunitário não, lá foi empresa mesmo, a empresa pegou para fazer e aí... o comunitário, eu vi que em Tangará da Serra mudou a vida de Tangará quando isso aconteceu, porque o custo saiu para menos de 50%. É isso.
O negócio ficou muito barato para o cara fazer. Aí todo mundo foi que foi. Então isso em algum momento vai ter que ser discutido. Outra coisa que vai precisar ser discutida, eu acho, e aí eu costumo falar assim, vai ter que ser alguém de um mandato só para. Eu tenho falado isso nas conversas, é mudar esse centro. Porque tem muitos interesses aí, tem muitas pessoas que não querem mexer com o negócio, mas querem continuar com o terreno lá e com a casa caindo lá. Uhum. E isso em algum momento vai ter que ser, alguém vai ter que chegar e dizer, olha, ou dá teus pulos, ou vai para virar patrimônio público. Justamente. Isso já foi aprovado, está no plano diretor. Basta aplicar. Mas aí tem que aplicar. Basta aplicar. E como é que está essa questão? Parcelamento e edificação de uso compulsório, né? Ou seja, se você não... O terreno, né, vazio, se você não parcelar, não fizer edificação, você vai, sobre ele vai incidir o IPTU progressivo. Mas essas construções antigas que estão caindo, que são patrimônio tombado... Se enquadra da mesma forma. O tombamento ele é uma restrição administrativa de uso. Ele não muda nada quanto à função social da propriedade. Então, se eu tenho uma casa fora, numa zona estratégica, mas fora do centro tombado, por exemplo, mas é estratégica, eu não estou fazendo uso, ou se está dentro do centro tombado, sobre elas incide a mesma responsabilidade de uso social da propriedade. Mas eu não posso fazer reforma? Claro que pode, qualquer imóvel pode. Qualquer imóvel pode. Estou falando isso, desafio alguém falar assim, tem um imóvel no centro que não pode ser reformado. Todos podem. Todos eles demandam um projeto específico. É diferente você pegar um terreno novo lá no Nova Era e fazer uma construção. Aqui você vai ter que fazer um projeto de construção. Eu não estou falando só de restauro. Estou falando que pode ser construído. Tá, mas o restauro é só fachada. O nosso tombamento, ele é de 2 tipos. Não vou falar das instâncias, que ele tem tombamento municipal, estadual e o do IPHAN. Mas ele é de 2 tipos. Nós temos o tombamento do conjunto urbanístico e arquitetônico, isso é só fachada. E temos o tombamento de algumas casas, alguns imóveis, que são individualmente tombados. Mas isso é porque tem uma carga histórica aí. Justamente. Então você não vai chegar na Câmara Municipal, por exemplo, que é individualmente tombada, derrubar aquelas paredes lá onde nasceu o fulano de tal, nasceu não sei o que e tal, porque tem a carga histórica. Sim. Né? Então, mas você pode fazer reformas internas, sem problema nenhum, desde que mantenha as características originais. Então, nós temos imóveis, cerca de 50, vou colocar aproximadamente, esses são poucos também, que são tombados individualmente. Então, eles precisam, se for reformar, tem que manter as características. Tá, mas que características são essas? Porque, por exemplo, como que uma pessoa não tinha ar-condicionado na época? E como uma pessoa vai viver sem ar-condicionado hoje? Não tinha eletricidade na época. Tudo faz. Como que a pessoa vai ficar sem eletricidade hoje? A manutenção das características originais, elas não envolvem, não deixam de permitir isso daí. Vou dar um exemplo. O colégio onde hoje funciona o Duque de Caxias, que antes era a Escola Estadual Esperidion Marques, o Estado de Mato Grosso deu um prédio para o município porque falou que lá não poderia implantar as condições de qualidade de ensino, etc., que ele estava implantando nos outros. Ou seja, climatização, né, ar-condicionado, rede de energia para ligação dos computadores, não sei o que e tal. Ok, o município recebeu, obrigado. O município foi lá e fez. Todas as salas estão climatizadas. Tudo com projeto aprovado pelo IPHAN, está tudo certinho. Não tem irregularidade nenhuma. Quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer, dá uma desculpa. O IPHAN hoje é uma grande desculpa para muita gente que continua fazendo especulação imobiliária. Esse é fato. E é como eu falei, tirando isso, aí eu tenho o prédio não é individualmente tombado. O que tem que ser mantido dele? A fachada. Vou dar um exemplo de um prédio que quase foi demolido pelo seu proprietário, que ainda é proprietário, mas que hoje é perfeitamente funcional e é um ponto de referência na cidade, que os turistas vêm para cá e tiram foto na frente. O Sicredi da Praça Varão. Então, eu sou fã daquele prédio. Então, aquele prédio lá, o que ele mantém de característica original na parte interna? É bastante, mas assim, dá um ar, mas ele é todo tecnológico, até porque não teria como funcionar um banco. Exato. Então, ele é perfeitamente funcional, mantendo todo o conjunto arquitetônico urbanístico, que esse é tombado para todo o centro histórico. Então, a visão é essa. Você pode ter o tombamento, pode garantir, né, a fachada, as eiras, beiras, ribeiras, né, do prédio, as janelas, os pórticos, e ainda assim colocar vidro, né, ainda assim
obviamente mantendo as cores, que tem uma paleta de cores. E hoje, Cáceres está muito melhor do que antigamente. Hoje nós temos o regimento interno do tombamento. O que é o regimento interno do tombamento? Antes, quando se fazia um projeto, você tinha que justificar lá no IPHAN que em 1902 o prédio tinha aquela cor, mas a foto era preto e branco. Né? Então você supunha que tinha aquela cor. Mas que em 1902 o prédio tinha aquela cor e tinha aquela fachada e tal. Você pegou uma foto. Ok, você ia lá até conseguia fazer. Se você não tivesse foto, você não conseguia aprovar a sua reforma. Ok, porque o IPHAN falava assim, eu não tenho referência para dizer que está mantendo. Saber o que é, né? Mas hoje nós temos um regimento interno, Kiko, bem completo, posso até te encaminho para qualquer ouvinte também, dizendo assim, rua por rua. Ó, na rua Coronel José Dulce, a paleta de cores era tal, o estilo é tal, entende? Então, você consegue fazer o projeto de reforma, obviamente dentro dos parâmetros que estão no regimento, levá-la para o IPHAN, vai ser autorizado. Porque agora eles têm parâmetro para autorizar, o que antes não tinha. Agora, o próximo passo é o seguinte, aí eu não sei quem vai se coçar para isso, é fazer alguma coisa para liberar verba do BNDES para esse pessoal reformar aí, que daí não tem mais nem desculpa, eu não tenho dinheiro. Não, está financiado aqui, tem como acelerar, você tem o patrimônio aqui para dar de garantia, tem como agora, você reforma esse negócio, aluga, porque eu acho assim, mesmo que a pessoa não vá utilizar, não vá morar lá, o que tem de empresa que poderia estar operando esse centro, como o Sicredi, né? Ia ficar, e não adianta, não, olha, me desculpem aí, pode ficar bravo comigo, mas não adianta, sem passar por isso, não adianta falar em turismo, né? Aí turismo dá para entrar aí lá para dentro do Pantanal, aí eu até concordo que vai acontecer, porque o gringo vem, então pode ser que o gringo, mas o turismo local, o turismo de visita de passeio, é pouco provável. Então vamos lá, vamos falar dessa questão aí. Vou falar de duas. Não tem mais tempo, mas deveria. Rapidão. Primeiro é o seguinte, não precisa de financiamento do BNDES, porque a gente tem a Caixa Econômica. Quem não consegue pegar o dinheiro do BNDES, tem nome sujo, não sei o que e tal, não adianta nem dar o imóvel em garantia, porque ele também não consegue dar Caixa. Mas quem quer fazer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Segundo, se for para turismo de Pantanal de Natureza, é mais perto de quem vem de Cuiabá, o alemão, o francês e tal, entrar em Poconé. Então ele já está lá. Nós temos que ter, sim, restauração do nosso centro, porque nós temos o centro histórico, que é o atrativo turístico ao centro histórico. A gente viaja para Ouro Preto, por exemplo, só para ver isso. Lá não tem Rio Paraguai. Não temos o atrativo do centro histórico, temos o Pantanal e ainda temos a entrada para a Bolívia. Ou seja, fazemos 3 turismos em um só. Isso daí que turista que vem realmente de fora busca, né? O máximo de experiências numa mesma ocasião. Então, Cáceres tem tudo para crescer se a gente começar a derrubar esses mitos, né? De que não pode reformar porque o IPHAN não deixa, de que não pode fazer prédio porque não pode fazer, porque vai afundar, de que não pode ter transporte público, senão vai quebrar os empresários, né? Gastando R$200 por mês com vale transporte. Então a gente tem muito mito ainda para derrubar. E vamos fazer isso, vamos continuar fazendo isso ao longo do próximo mandato. Tá certo. Eu vou parabenizar novamente aí pela conquista, né? Você foi o terceiro, quarto? Quarto em termos de voto. E da forma que você faz campanha, parabéns mesmo, assim, né? A forma de não fazer campanha. Eu continuei trabalhando. Eu falei, minha campanha é o trabalho. A maneira que você faz campanha para toda essa quantidade de voto mesmo é consideração pelo trabalho mesmo. Bom dia, Kiko. Bom dia, vereador Pastorello. Parabéns pela entrevista. Nos deixa bem informado. Estou ouvindo um maravilhoso programa. Quero aproveitar e mandar um abraço para Maria Irene, para Jandira, para Adélia Cândia, para Lúcia do Lojão do Brás, para a senhorinha Maria da Mata Escura. Grande abraço para mim. Obrigado, Lúcia. E daqui a pouquinho estamos ligados lá no Facchini. Tá certo. Já estamos indo para lá. Obrigado mesmo, minha querida. Um abraço para você, para todo mundo aí do Caramujo. Lúcia Batista, sempre ligada com a gente. Como a minha amiga Cida também, vizinha lá da Vila Mariana, está mandando aí um bom dia para nós, desejando uma ótima terça-feira para a família, para todo mundo aqui. Obrigado mesmo. E vem aí o 6º leilão de Curvelândia. Me mandaram aqui, mas eu não consegui abrir o áudio. Deixa eu ver se consigo rodar aqui. Vamos ver se dá. Olha. Olha. Boa.
Eita, tem leilão então em Corvelândia. João Antônio mandou pra gente aqui. Obrigado, João. Um abraço pra você, meu irmão. Pode, vamos marcar até pra vocês virem aí, bater um papo aí, caso queiram, pra gente fazer a divulgação. Obrigado, César, que isso se torne mais frequente aí, porque tem muito assunto bom para nós conversar e o microfone é seu para as considerações. Obrigado, Kiko. Eu vou fazer minhas considerações finais com um recado para a população. Estamos abrindo aí época de matrícula dos alunos na rede municipal, né? Já tem a publicação do decreto, já tem as regras para as matrículas, tanto em creches quanto na educação infantil. E dizer, principalmente, a gente recentemente teve até um noticiamento de que seria feita uma proposta de fechamento da Escola São Francisco, mas ela foi adiada, né? Foi muito pertinente ter sido adiada essa discussão, porque ela vai considerar as matrículas, as intenções de matrículas feitas na escola. Então, dizer a todo mundo lá da comunidade que puder fazer suas matrículas, meu filho não está na idade, está na idade, mas eu não quero que ele vá para a escola. Não, leva o seu filho, faça sua matrícula, porque uma das formas da gente manter a escola aberta é número de matrícula. Tá? Então, é um recado dado ao pessoal da Escola São Francisco, do entorno da comunidade. E nossa luta pela educação vai sempre continuar. Tá? Mais importante, né, do que qualquer posicionamento que a gente tenha é fazer defesa dos princípios, dos valores que nos trouxeram até aqui. E a defesa do serviço público, da educação, da saúde, do bem-estar, que é o que as pessoas que são os pagadores de impostos, nossos patrões, precisam, ela tem que ser feita. Vou continuar fazendo. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição qualquer dia, qualquer hora. Com certeza. Outra pessoa que tem que vir para cá também, que hoje está só acompanhando, é a Adriele Moniz, que tem que vir também dar uma entrevista uma hora dessa aqui, porque já faz tempo que você não vem, hein? E aí, tudo jóia? Oi, pessoal. A melhor tatuadora da cidade, para mim é. Valeu, então. Obrigado mais uma vez, César. Então ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais. Amanhã é o novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cáceres. Já desejo o meu sucesso a ele. Conheço o Wagner, é um empreendedor, né? E sim, não só da área de seguro, mas também da área de comunicação. Ele deve falar sobre isso. Amanhã. Meu sucesso para ele. Fico também à disposição da Associação Comercial, como sempre tive, também com meu padrinho Tato. Legal. Show de bola, então. Até amanhã. Tudo de bom. Tchau, tchau.